com o terceiro bloco do Só Esportes. E se você está construindo, ótima dica, Casa do EPI. Lá você encontra a linha completa para sua proteção e construção. E um detalhe para você que está procurando emprego. A Casa do EPI está contratando vendedores internos e também representantes comerciais. Não perca tempo, meu amigo. Envie seu currículo para currículos@casadoepi.com.br. E vocês viram aí, né? Antes de sair o intervalo, que o pessoal continua no papo aqui, viu? Mas só gesticulando, né? Porque aquela maneira de o Paulo tem maneira de conversar, eu sou assim, ele também só fazendo gestos, mas nada mais. Nada demais, né? Não, nada mais que isso. Agora, com relação à vai torcida, que você que falou sobre vai, quem paga ingresso tem esse direito. Eu penso dessa forma. Só que o torcedor, verdadeiro torcedor do Cruzeiro, tem que ter agora um pouco de paciência nesse princípio, até ver que... Porque foi uma mudança muito grande que aconteceu. Você estava com um time montado, de repente você desfaz daqueles principais, principalmente a espinha dorsal. Então, é só ter paciência. Não sou contra a vaia também, não, dependendo da hora, Paulo. Que pagou. Mas vaia por quê? Tá vendo lá, o Breno não tá correndo, pô. Peraí, o que está acontecendo? O que está acontecendo com o Paulo? É porque o time não encaixou, gente. Não teve uma jogada que você fala assim, mas que beleza. Com exceção daquele toque e o gol bonito que fez o Willian, não tem mais nada. Eu quero saber de você sobre Eric Lima. Grande jogador. Revelação do Goiás, um atacante. Pode estar na mira do Atlético e do Cruzeiro. O Goiás ano passado gol, né? pediu Ele muito fez alto. 2 gols agora nessa rodada, né? O Goiás estava pedindo muito alto por ele, né? Contra o Atlético Goianiense. Rodada agora. Clássico lá, né? Ele é moleque joga hoje, joga em qualquer time do Brasil. E esse povo que vem de Goiás, esses jogadores que vêm de Goiás, se dão bem aqui em Minas, em Belo Horizonte. É muito raro não dar certo. Do Rio de Janeiro, que eu acho meio complicado. Gaúcho, quando veio jogar aqui, daí isso aí, tanto que ele montou barraca em Belo Horizonte, não sai mais daqui. Tem 10 anos. Gostou tanto que ele não sai, né, Paulo? É bom nome. Queijinho bom nome. de Minas, queijo de Minas. É bom, pão de queijo. Pão de queijo. E de uma forma geral aí, pessoal, as contratações de Atlético, ou reforços, desculpa, de Atlético e Cruzeiro, aprovado? Veja bem, vou deixar para que eles, cada um fale por vez. O Cruzeiro, o Atlético contratou muita gente, não, ué. A realidade o Cruzeiro é o que seguinte, contratou muito. A realidade é o seguinte, quem hoje chegar no Atlético, isso serve também para o Cruzeiro do ano passado. Se algum jogador chegasse no Cruzeiro ano passado, até um jogador mediano chegava e jogava, porque o time estava no auge, acertando tudo. Então você entra num time desse, você joga. Agora, hoje no Atlético, o jogador que chega também joga, porque o Atlético tem um time entrosado. No Cruzeiro, agora, no momento, é diferente. O cara vai sofrer para jogar. Igual o Mena agora, que mostrou características e tal, mas ele está jogando com quem? Ele não sabe o que o companheiro dele faz ainda. Então a gente tem que dar um tempo. Você não pode julgar nenhum nem outro. Eu acho que o tempo para o Cruzeiro é que vai ser a grande lição desse momento que ele está passando. E ele até tentou ontem, Paulo, no primeiro tempo de jogo, fazer isso com o Willian. Aqueles toques para cá, toma aqui, recebe lá, porque o Willian é bom jogador, ele não perdeu o pique, não. O Willian é bom. É bom jogador. Mas, veja bem, você está absolutamente certo. Vai demorar um pouco. Agora, que você tem que ver, eu não sei quantos jogadores foram contratados pelo Atlético, mas muito menos. O Atlético contratou 3 jogadores. 3 jogadores. O Cruzeiro acho que foi para... Mas 3 com o Henrique jogadores agora aí é 11. pontuais, Breno? Não, eu acho que o Atlético ainda tinha espaço. Eu acho que se... Tá se investindo na recuperação do jogo, mas eu acho que o Atlético precisava de um matador. Se depender só do Prato e se ele não tiver numa fase boa, por exemplo, ele fez um jogo que não foi excelente no sábado. E aí, quem entra no lugar dele para poder mudar essa história? Um jogador de referência que faça gol. O Atlético teria o Jô, mas o Jô não está numa fase de se contar com ele. Acho que é a necessidade de um jogador como esse. Um armador, se o Dátalo machuca, então renova com o Guilherme. Não vai renovar com o Guilherme? Vamos resolver a situação do Guilherme. Está chegando em março, a situação do contrato do Guilherme está acabando. A torcida do Atlético engole o jogo hoje. Sinceramente, você acha que ele
Você acha que a Ô, torcida Ramon, Atlético... não é questão de Você engolir que é o jogo. atleticano, vamos deixar o torcedor responder. Engole o Jô. Acredita no Jô, no seu Isso, time? Manda aqui pra gente. E vou aproveitar aqui que a gente fez outras perguntas aqui, fez outra pergunta a respeito do Henrique ser uma contratação, seu reforço. O Leandro Lopes diz aqui, o Henrique será reserva. Para que gastar dinheiro com ele? Por que não ir atrás do Thiago Neves ou até mesmo do Diego E. Santos? Bom, você vê que Quintana concordou. Ele é contratação. É porque não é uma prioridade, não é uma posição que o Se Cruzeiro ele vai tá ser carente. reserva, não era importante naquele momento. problema Ele é o do- artilheiro da perna de O pau. problema do Diego, que está na Alemanha, do jogador que você falou, O Thiago Neves. Thiago Neves, cara, o problema hoje é o salário desse pessoal, gente. Agora mesmo a gente estava falando do Alex aqui, que saiu do Internacional de Porto Alegre, o cara ganha 700 mil por mês. 700. É inviável hoje você fazer essas Ô, contratações. Paulo, o Ricardo Monteiro diz aqui, o Guilherme é uma boa opção para o Cruzeiro. É o meia ideal para estar ali jogando com a Rascaeta. Guilherme, eu acho que encaixa em qualquer time. No Cruzeiro ele entraria igual o Lúcio. Eu vou falar, ô presidente Gilvan, se eu fosse você, ia Curitiba, buscava o talento lá. O talento para jogar ainda 3 meses ainda joga. Joga. Só para enfiar a bola, só para buscaria o Alex. E ele pede para mandar um abraço aqui pro Matheus Monteiro, filho dele de 3 anos, que sempre assiste o Só Esportes. Um abraço aí para você. Palmeiras e Corinthians fizeram o primeiro clássico aí no Allianz Parque e o Corinthians saiu vencedor. Vamos ver o gol. Com time reserva, hein? Roda pra gente. Ô, Palmeiras, olha Aí, o ó. que o zagueiro Não, fez, é o olha lá. É o Vitor Hugo, ex-América Olha lá. daqui, ó. É, rapaz, mas ele foi muito foi infeliz, infeliz. né? Pelo amor Isso aí eu de considero infelicidade. Agora, gente, você contratar ou comprar com o dinheiro dos outros deve ser a melhor coisa do mundo, né, não, Breno? Agora, O dinheiro é seu, então traz mas a vamos colocar uma coisa clara aqui. Coloque. Nem todos os jogadores do Palmeiras estrearam. Não, só Ainda dois. não, Só né? dois. O Cleiton Xavier não jogou, Ele- o Arouca não jogou. Só. Né? Ainda Porque tem o Valdir alguns- você não pode contar com ele, que só fica no DM. O Dudu tá sem condição física, entrou no segundo tempo só e não fez uma grande partida. O Corinthians jogou com time misto. Você tem dúvida, na moral. Lógico que futebol a gente sabe o que acontece. Mas hoje, se tivesse o Atlético e o Cruzeiro, o Atlético era amplo favorito. Ah, claro, o entrosamento Pelo time que tem Mas hoje lógico. no jogo. Então é difícil, o Corinthians já tem um time montado, gente. Falando de Corinthians aí, Paulo, a torcida do Corinthians, como sempre, deu um mau exemplo antes da partida contra o Palmeiras. No sábado, alguns torcedores do Corinthians invadiram um metrô e bateram na torcida do São Paulo. E aí, gente, no domingo as torcidas organizadas de Palmeiras e Corinthians se enfrentaram também. É Mas, tudo ô, Yara, doido, tem base um negócio desse, meus Se amigos? enfrentaram Não, também, gente. É O um problema absurdo. aí, as imagens estão aí, é só pegar os caras, gente. Se a polícia quiser, pega. A imagem tá aí, olha aí, ó. Olha a carinha dos caras. Acho que eles têm medo de prender, Paulo. Porque não é possível, gente. Não é possível. Olha, Olha aí. esse jogo, assim, os caras de São Paulo, o Corinthians nem jogou. Não, é porque o Corinthians teve a eleição do seu presidente Isso, foi a no eleição, sábado e eles isso. foram lá acompanhar a eleição e depois cruzaram É com o São Paulo que brincadeira. estava jogando. Aí acontece isso. Ou seja, o motivo, né, se desconhece. É simplesmente essa rivalidade. Uma Mas coisa ridícula. eu não sei, eu vou falar uma bobagem aqui, uma besteira tão grande. Se não desse mídia, se não mostrasse esse tipo de coisa, desconhecesse, deixasse a polícia agir na calada, sem estar mostrando imagem toda hora. Porque tem nego ali que delira de aparecer a cara dele ali. Ele não quer saber se ele vai preso, que ele sabe que ele não fica lá 24 horas. Se não mostrasse isso, talvez... Ó, infelizmente, o que a gente vê é que quando a gente briga aqui, que a gente queria um Mineirão com 2 torcidas, né? E a gente vê uma situação dessa, a gente vê que a polícia realmente tem razão, né? Não dá para você fazer um clássico com 2 torcidas. O Corinthians conseguiu uma liminar e conseguiu colocar a sua torcida lá para ver o jogo contra o Palmeiras. Eles depredaram o estádio do Palmeiras. Quebraram várias cadeiras e o mais engraçado é que o presidente do Corinthians não admite isso. Ele ainda defende a sua torcida. Não, sabe o pior? Complicado O pior, o torcedor do Palmeiras fez isso no campo, na arena do Corinthians. Exato. Quebrou. Eu vi a entrevista dele, mentira cantor também, aquele barrigudo que saiu lá. Ele já não é mais presidente do Corinthians. Ele não quis, o Paulo Nobre se colocou à disposição de pagar o prejuízo. É. Ele não quis receber. Você chegou a ver a matéria dele? E agora foi É o uma contrário. retaliação. Ao contrário. É uma Ao retaliação. contrário. Agora, não sei se ele diz ele que se o torcedor do Corinthians quebrasse, que ele pagaria. Só que sábado ele já estava deixando a presidente do Corinthians. É o COB. Não é? E, na verdade, esses ingressos seriam liberados não para a torcida organizada, para o torcedor comum do Corinthians.
Eles foram lá e Você compraram. vê que a violência ela não está dentro do estádio, lógico que acontece, mas você vê no metrô, no encontro de É torcida, vandalismo. na rua. Isso para mim é vandalismo. Bandidagem. Vamos dar mais espaços para os nossos torcedores aqui. A gente fez a pergunta sobre o Jô, se o atleticano ainda dá moral pro Jô, se acredita nele. O Henrique Godoy diz, Jô pode ser sim alguém para disputar vaga na frente. É certo que a massa torce por ele. Eu acho Não, que ele tá falando por ele. tudo é gol, meu filho. Botou É a bola- atleticano, a gente pediu a opinião dos botou a bola pra atleticanos. dentro, botou a bola na rede, o jogo vira o jogo novamente. Entendeu? A história do futebol é essa, tudo se resume nisso. Ele Outro diz, Jô dia- tem condição sim, bola ele tem, agora é querer. Outro dia eu vi a entrevista do Marcelo Oliveira, gente, o time tá jogando e tal, mas tem que botar a bola na rede. Se botar a bola na rede, o torcedor não vai reclamar. De A nada. Carla Henrique diz aqui, o Gedó seria o parceiro ideal para a Arrascaeta. Esse menino é que está indicando esse rapaz, é porque ficar junto, aquela coisa toda. Mas Não é sei. outro que também não tem espaço, Não não é a tem. posição que o Cruzeiro precisa. Né? Ele joga mais do meio para frente, o Cruzeiro já tem vários jogadores para essa posição. Hoje o Cruzeiro precisa de um jogador pensante, um articulador. Se o Arrascaeta não tiver nesse time, como não teve no domingo, o time não tem uma peça de posição. Agora, com a chegada do Williams, e se esse menino jogar realmente, que se fala tudo, o que eu vi nos treinamentos, eu acho que pode melhorar, vai melhorar muito. Aí funciona o meio campo e ataque do Cruzeiro. Papo muito bom, mas daqui a pouco a gente continua. Você conhece o Sindicom? O Sindicom representa os empregados nas concessionárias de veículos automotores nacionais e importados e nas administradoras de consórcios em todo o estado de Minas Gerais, gente. Atua aí há mais de 20 anos na defesa dos interesses dos trabalhadores da categoria, pleiteando melhores salários e condições de trabalho, além de proporcionar aos seus associados assistência médica, jurídica, odontológica. Bom demais, né? Acesse www.sindicomg.com.br e conheça melhor o seu sindicato. Não muda de canal, no próximo bloco tem muito mais bola na rede para você. É já já.